Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou fazer aqui uma temática um pouco diferente, né? Eu estou aqui no meu site aí que você pode encontrar no link que está na descrição. E eu adicionei recentemente algumas informações que eu considero essenciais para um trader, né, que está buscando sucesso na Bolsa de Valores. E eu queria compartilhar com vocês essas informações, porque até agora eu acho que eu ainda não trouxe para vocês uma descrição assim tão detalhada como essa que eu coloquei aqui. Então, se você está buscando sucesso na Bolsa de Valores e você não está se encontrando, eu quero trazer para você agora, neste momento, um caminho que você pode seguir, tá? Te dar aqui algumas coordenadas que foram informações muito importantes para mim e que eu estou compartilhando aqui com você, tá? Então, olha só, o título aqui diz assim: seja um trader vencedor. Eu coloquei tecnologia e estatísticas como elementos chaves para o sucesso do trader na Bolsa de Valores. E aqui, ao longo desse texto, né, escrito, eu fui explicando o que significa esse processo, né, que é o método objetivo. Então vamos prestar atenção aqui que eu quero compartilhar com vocês essas informações. Olha só, entre os especialistas e mestres das mídias sociais, muito se discute quando o assunto é operar na Bolsa de Valores. Enquanto alguns defendem que um simples gráfico puro é o suficiente para ter sucesso, outros utilizam diversas ferramentas no momento de decidir se é hora ou não de entrar no mercado. Longe dos vídeos e artigos de internet, temos a vida real, lugar onde muitos iniciantes se arriscam no mercado financeiro, aplicando de forma absurda, irresponsável e aleatória ensinamentos inúteis sobre sistemas de trading trágicos e estratégias terríveis. Então aqui a gente tem a realidade da grande maioria daqueles que se arriscam no mercado, né? Que a pessoa ela vai acompanhar diversos vídeos no YouTube, vai ouvir diversas informações de muitas pessoas diferentes, dizendo que conhecem a verdade, que sabem o que fazer, né? E acaba que no final das contas aquela pessoa vai ficar toda confusa lá no day trade, né? Que é geralmente onde estão, lá nos gráficos pequenos, e acaba perdendo dinheiro. Tá? Então essa é a realidade da maioria dos traders. Só que existe um caminho muito bom para você percorrer. E aqui coloquei, esse caminho se chama calcular as estatísticas de tudo. Por quê? Quando antes de colocar o seu dinheiro real, você procura calcular as estatísticas, você já está se defendendo, né? Você já está antecipando aquilo que pode acontecer com você no futuro, né? Só que sem colocar o seu dinheiro real em jogo. Então presta atenção que eu vou te explicar do que eu estou falando, tá? E aí você vê aqui que eu coloquei até uma setinha, né, apontando para esses candlesticks aqui, né? Olha só, é preciso encontrar padrões que tenham sido lucrativos ao longo do tempo. Só que isso não é uma coisa aleatória nem subjetiva. Esses padrões eles vão ser algoritmos que vão repetir o mesmo processo todas as vezes. Então preste atenção que você vai entender o que eu estou falando. O caminho é operar estratégias comprovadas estatisticamente. Você vai pegar o seu gráfico e você vai encontrar algum padrão que tem funcionado ao longo de um grande período de tempo, tá? É isso que se chama operar estratégias comprovadas estatisticamente, tá? Então preste atenção nesse texto aqui. Quando escolhemos um trade system com toda a comprovação matemática necessária, tudo fica mais fácil. É preciso saber os ativos e tempos gráficos onde sua estratégia funciona. Esse é o melhor caminho para ser um trader de sucesso, né? Não é o único caminho, existem outros, mas é um dos caminhos e, na minha opinião, é o melhor, né? Eu considero o melhor caminho. Esse procedimento se chama trabalhar de forma objetiva, pois não permitimos nenhuma leitura subjetiva do gráfico. Ou seja, muitas vezes você tem aquele hábito de traçar uma linha de tendência de alta ou de procurar por uma bandeira, né, rompimentos, essas coisas. Mas isso tudo é subjetivo e você está abrindo espaço para a sua opinião a respeito do mercado. E muitas vezes isso não é comprovado, você não tem uma estatística que comprove o seu sentimento, entende? Então, quando você trabalha de forma objetiva, procurando respeitar as mesmas regras de entrada nas operações e de saída, é uma forma muito boa de se trabalhar, né? Então, vamos continuar aqui, olha só. Tudo é feito com base em regras testadas e comprovadamente lucrativas, tá?
Logicamente, resultados passados não garantem resultados futuros, né? Porém, é muito mais confortável operar um setup que tem funcionado ao longo de 20 anos do que operar um setup com resultados completamente desconhecidos e sem comprovação matemática nenhuma. Então imagina aí, vamos supor que você pegou lá um setup qualquer que você viu na internet, você começou a operar aquilo, só que você não tem noção nenhuma das estatísticas daquilo, você não conhece nem sequer a taxa de acerto daquele setup. E isso é algo muito ruim, porque você está se expondo a uma estratégia que você nem conhece. Então imagina se aquela estratégia ela é péssima, né, e você está ali operando aquilo. Então é um risco muito grande. Agora, quando você pega uma estratégia, você faz um backtest, né, que eu vou explicar para você o que é. Você faz um backtest, você procura testar aquilo e ver se aquilo tem funcionado ao longo do tempo, já é totalmente diferente. Por mais que você não consiga ter 100% de certeza de que essa estratégia vai continuar funcionando, mas você tem uma probabilidade muito grande de que essa é uma estratégia consistente, né? Então olha só, veja alguns pontos importantes para o sucesso. O primeiro é ser capaz de desenvolver as suas próprias estratégias de trading. Por que eu falo isso? Porque você vai ser capaz de testar padrões e você vai estar sempre testando aquilo que você vê, né? Então você vê lá um padrão qualquer, você pode pegar a sua ferramenta de backtesting e você vai ver se aquele padrão é vencedor. E dessa forma você vai filtrando aquilo que funciona daquilo que não funciona. O segundo ponto aqui é conhecer os números e as estatísticas do setup que você está operando, certo? Então isso daqui é básico e é extremamente necessário. Se você está operando, por exemplo, um setup de correção na média de 20, você precisa pelo menos conhecer as estatísticas daquilo. Qual costuma ser a taxa de acerto, qual costuma ser o payoff, o fator de lucro e essas informações básicas, né? Isso daí é básico. Mesmo que você trabalhe de forma subjetiva, é importante que você tenha um conhecimento mínimo a respeito da sua estratégia, né? E olha só, o terceiro ponto é operar esse setup nos ativos certos e no tempo gráfico certo. Quando a gente trabalha de forma objetiva, é muito importante que você entenda que as estratégias elas não vão funcionar em todos os ativos e muito menos em todos os tempos gráficos. Então escute o que eu estou te falando. Vamos supor que você tem lá um setup, aquele que eu falei, né, no vídeo passado aí, o setup do Larry Williams, trabalhando com as médias lá. Compra na média das mínimas e vende na média das máximas, né, quando fecha acima. Esse setup ele não vai funcionar no gráfico de 5, de 15, de 1, de 60 minutos, de 30, no diário. Ele não vai funcionar em todos os tempos gráficos, não é assim. Ele vai ter o tempo gráfico certo e vai ter os ativos certos onde ele funciona. Então é algo específico e que você precisa estar testando e comprovando, né, para saber aonde operar aquela estratégia. Quarto ponto aqui é ser disciplinado para obedecer ao seu sistema de trade. Então você tem que ter lá o seu gerenciamento de risco, você tem que ter as suas regras, tudo corretamente. Você tem que reunir isso e obedecer, tá? Se o setup mandou você entrar, você entra e faz tudo o que tem que ser feito, sem ficar agindo de maneira subjetiva, né? Isso é muito importante. Um quinto ponto aqui é manter um bom gerenciamento de risco, tá? Você vai ter que preparar o seu capital para investir de uma maneira segura. Não pegue todo o seu capital e coloque em uma única entrada. Por mais que isso possa aumentar o seu retorno, isso é muito arriscado. Eu pessoalmente nunca faria isso, porque é muito arriscado você fazer isso, tá? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Se você está com o seu capital inteiro investido em uma única ação, é um risco muito grande que você está correndo, né? E que realmente é bom que você saiba dividir as suas entradas e fazer aí um gerenciamento de risco que te proteja, tá? Mas aí com tudo isso que eu estou te falando, você pode ficar se perguntando, mas como que eu vou saber se uma estratégia é vencedora? E aí que tá, né? Existe um procedimento chamado de backtesting. Esse procedimento nada mais é do que um teste da estratégia ao longo de um determinado período de tempo que já passou, né? Então você vai pegar lá, por exemplo, de 2001 até 2020, né? Que é esse ano agora. E você vai testar determinada estratégia e ver se ela tem funcionado ao longo de todo esse tempo, né? Isso que se chama backtest. Até coloquei aqui, olha só. Por exemplo, podemos testar o setup 9.1,
um setup muito famoso, né, que muita gente conhece. Aqui ele está falando no gráfico diário de uma determinada ação desde 2000 até 2020 e ver se ele tem funcionado. Então vou repetir aqui para você. A gente vai pegar o setup 9.1, né, e testar ele do ano 2000 até 2020 e ver se ele tem funcionado bem. Isso se chama backtest. Se os resultados do setup 9.1 nesse período de 20 anos tiverem sido positivos, isso nos indica que essa estratégia tem sido consistente ao longo do tempo e que provavelmente vai continuar funcionando nesse determinado ativo e tempo gráfico, né, aonde a gente fez o backtest. Então é importante você considerar isso daí. Então olha só, nós vamos reconhecer que uma estratégia é vencedora quando ela funciona em uma boa quantidade de ativos diferentes em um período considerável de tempo. Então quando você tem lá uma estratégia, você começa a testar ela e você vê que em vários ativos ela está funcionando, isso daí nos mostra que aquela é uma boa estratégia. Diferente de você pegar uma estratégia e você só encontrou um ativo lá onde ela teve um desempenho interessante. Então isso não é legal. O melhor é que essa estratégia funcione em um grupo bem grande de ativos, né? Isso daí realmente torna a estratégia bem vencedora, tá? E confiável. Porém, todo esse processo, né, ele é muito delicado e o fato de uma estratégia ter funcionado bem no gráfico diário não fornece comprovação para essa estratégia ser operada nos 5 minutos. Preste atenção nesse detalhe. Se o seu backtest foi feito no gráfico diário e lá você obteve bons resultados, isso não significa que você pode pegar essa estratégia e aplicar ela no 1 minuto ou nos 5 minutos. Não significa isso, tá? Você tem que aplicar essa estratégia exatamente no cenário onde você testou ela. Então, é um ponto importantíssimo aí. Tá? Então, perceba como que tudo isso é complexo para ser feito manualmente. E imagine ter que voltar 5 anos atrás no gráfico e testar a sua estratégia operação por operação. Isso aí vai dar um trabalho gigantesco, né? Sem contar que tem o fator humano, que ele vai interferir nas estatísticas, porque você pode estar cansado de tanto catalogar as operações e você vai acabar anotando errado, né? E seria muito cansativo. É por isso que existem as chamadas ferramentas de backtesting, que é o que eu costumo utilizar e eu mostro para vocês aqui nos diversos vídeos do canal, né? Eu fazendo backtest aí no editor de estratégia do Profit Chart, ferramenta sensacional que já está inclusa aí no seu Profit Chart. Só você abrir aí que você já pode testar as estratégias. E tem também o TradingView, né, que é outra ferramenta que eu utilizo, que é muito boa. Em breve eu vou ter novidades sobre ela aí, tá? Então, tá aqui um exemplo de um backtest feito através do editor de estratégia do Profit Chart. Você vê que ele vai colocar para você as etiquetas aqui de compra e venda, tá? E assim ele consegue testar a estratégia ao longo do tempo. Feito isso, eu te passei informações importantes aqui. Então, eu quero agora fazer um exemplo prático aqui para a gente poder trazer isso mais para a prática. Então vamos prestar atenção aqui que eu quero continuar esse vídeo. Então eu estou aqui no editor de estratégia do Profit Chart, que é uma ferramenta de backtesting. E eu estou testando aqui duas estratégias e no mesmo ativo e mesmo tempo gráfico. E eu quero mostrar para vocês essas duas curvas de capital aqui. Olha só, desse lado esquerdo você consegue perceber uma curva de capital péssima, né? É decepcionante você ver uma curva de capital dessa, tá? E isso aqui nos indica que é uma estratégia nada confiável. Eu nunca confiaria numa estratégia dessa, nesse ativo aqui para operar, tá? Porque já está te dizendo que isso daqui não funciona, né? Você vai querer o quê? Você vai querer que aconteça um milagre e essa curva de capital aqui vire essa curva de capital? Não vai acontecer. Você pode até colocar um gerenciamento de risco aqui para melhorar um pouco, mas é isso daqui, né? Não funciona muito bem. Agora você pega desse lado direito aqui, você já vê uma curva de capital muito melhor, né? A gente está aqui na CCRO3, gráfico diário. Você vê aqui uma curva de capital ascendente, olha que coisa linda. Veio funcionando a estratégia ao longo do tempo e você vê que fazendo esse setup aqui que eu estou mostrando e que eu vou falar para vocês, né? Quais são esses dois setups? Tá, vou falar, são dois setups diferentes, né? Mas você vê que esse daqui vem funcionando muito bem, né? Sendo aplicado no mesmo ativo, no mesmo tempo gráfico. Olha só essa curva de capital ascendente aqui, tá? No mesmo período, você vê aqui, ó. Você tá pegando de 2002, né? Deixa eu estender um pouquinho aqui, que
você vai ver, ó, funcionando muito bem essa estratégia aqui. Então, por meio dessa curva de capital, dessas duas curvas de capital, a gente consegue entender que a estratégia do lado esquerdo não funcionou bem, mas a estratégia do lado direito funcionou muito bem, tá? Então, eu iria, entre essas duas estratégias, eu iria colocar o meu dinheiro real para operar essa daqui, mas eu não iria colocar o meu dinheiro real para operar essa daqui do lado esquerdo. Então, deixa eu falar para você agora quais são essas duas estratégias, né? Olha só, essa estratégia do lado esquerdo, eu não quero aqui causar polêmica, mas é o setup de correção na média de 20, tá? O setup do, digamos assim, é parecido com o ponto contínuo, tá? Existem ativos onde ele vai funcionar muito bem, por exemplo no dólar, né? Lá quando você pega no 2 minutos é sensacional essa estratégia, mas no caso específico aqui da CCRO3, essa estratégia não foi boa, né? Por quê? Olha só, eu peguei aqui uma média aritmética de 20 períodos, como você pode ver aqui, olha só. Essa média aritmética tá aqui, ó, período 20, tipo aritmética, e eu tô operando aqui os sinais de correção na média. Por exemplo, esse candle aqui, você percebe que ele tocou na média, tá vendo? Deixou essa sombra superior aqui, e a gente entrou na venda na perda da mínima. Nosso alvo aqui ficou sendo esse candle projetado 2 vezes para baixo, olha só, aqui no gráfico diário, né? E você vê que ele realizou aqui, e o stop ficou na máxima, stop curto, né? O que o pessoal gosta muito de fazer, o stop curto, que na maioria das vezes você entra e você é estopado. Então olha só, eu fiz aqui essa entrada na venda e ele está fazendo entradas na compra também. Deixa eu pegar aqui um exemplo, ó. Uma entrada que ele tenha feito na compra, como por exemplo esse aqui, né? Você vê que o preço vinha caminhando acima da média. No momento que ele toca na média, a gente entra na compra no rompimento da máxima e projeta o candle 2 vezes para cima. Dessa forma aqui, ele não conseguiu atingir o alvo por pouco e acabou que ele voltou e pegou o nosso stop na mínima do candle, tá? Aqui, como você está vendo aqui. Esse vídeo ele é mais superficial aqui na estratégia, tá? Eu não quero focar muito nos pontos de entradas aqui. Eu só quero mostrar para você que esse padrão, sendo testado aqui na CCRO3, ele não ficou nada legal, tá? Olha só essa curva de capital. É essa estratégia aqui da correção na média de 20. Ficou péssimo, péssimo. É terrivelmente, né? Estratégia péssima para você operar nesse ativo. Então olha só que coisa boa, né? Com essa ferramenta de backtest, você conseguiu perceber que não vale a pena você colocar o seu dinheiro para operar essa estratégia, tá? Agora olha só a diferença. Desse lado direito aqui você vê uma estratégia sensacional. E eu quero falar para você qual foi a estratégia utilizada aqui. Então olha só que legal, estou te passando aqui uma estratégia que funciona, né? O que é o que eu faço nesse canal. Se você pegar aí os vídeos do canal, você vai ver que eu já compartilhei diversas estratégias com curva de capital ascendente. Então, você vê que essa estratégia aqui, desse lado direito, ela funciona muito bem. E ela nada mais é do que o setup do mergulho, o 777, né? Setup do mergulho 777, que eu trouxe para vocês aí em alguns vídeos aí do canal, né? Um vídeo lá que eu fiz. E ele é um setup que funciona muito bem. Por exemplo, você vê que ele fez uma entrada aqui e que eu quero falar para você como foi, né? Vamos trazer aqui, ó, para você entender como é, tá? Não vou falar muito detalhado, tá? Porque se você quiser, você pode assistir o vídeo lá que eu ensino. Olha só, nesse ponto aqui você percebe que esse candle ele fechou abaixo dessa média, que é uma média das duas mínimas, dessa forma que você está vendo aqui. E aí também, além de ter fechado abaixo da média, o estocástico lento no período 7 ele estava abaixo de 30. Veja só aqui, ó, estava marcando 26. Por conta dessas duas coisas acontecendo, o candle fechando abaixo da média e o estocástico lento no período 7 abaixo de 30, a gente entrou na compra, né? É um setup que vai trabalhar só na compra, diferente do setup aqui do lado esquerdo, né, que estava na compra e na venda. E aí nós entramos então na compra e a gente vai fazer o seguinte: a gente não vai ter stop e a gente não vai ter alvo. Ele vai fazer uma saída da seguinte forma: ele só vai fechar essa posição quando o candle fechar acima da média das 5 máximas, dessa forma aqui, tá? Ele pode fazer essa saída ou uma outra saída, que é essa aqui que aconteceu. Olha só, você vê que aqui nessa operação de trás ele saiu nesse candle aqui. Por quê?
já tinha se passado 3 dias que ele estava posicionado e ele estava no lucro, então ele fechou a operação. Então se você tiver 3 dias já numa operação e no terceiro dia você está no lucro, aí você fecha também, né? Então são 2 tipos de saída que esse setup faz. E eu recomendo que você assista o vídeo que tem aí no canal do setup do mergulho 777, né? Que é uma que eu botei até com 92% de acerto, tá? Que você vai encontrar aí. Ele realmente acerta muito, né? Então você vai poder encontrar mais informações acerca dessa estratégia. Mas o que eu quero passar para vocês nesse vídeo é a diferença que você encontra. Olha só que coisa legal da gente observar. Essas 2 estratégias distintas você consegue aqui comparar, tá? Sem colocar o seu dinheiro real em jogo, você consegue ver o que funciona e o que não funciona. E esse é o ponto positivo do backtest. Não importa se você trabalha de forma objetiva ou de forma subjetiva. O backtest, ele é uma ferramenta do trader, né? Ele vai te ajudar muito. E eu realmente acho que antes de você colocar o seu dinheiro real para operar lá no gráfico de 1 minuto ou de qualquer outra coisa, testa, porque você pode evitar uma situação como essa. Olha isso daqui. Você pode evitar isso daqui. Muitas pessoas sofrem, né? Entram na bolsa e começam a perder dinheiro e não sabem por quê. Muitas vezes porque estão operando isso daqui, né? Um ativo que não tem nada a ver, um tempo gráfico não tem nada a ver, uma estratégia péssima e perde todo o capital. Enquanto você poderia estar investindo seu capital numa estratégia como essa, tá? Lembrando que a estratégia não é a única coisa, né? Um trader vencedor ele não se faz só de uma estratégia. Ele tem um gerenciamento de risco, ele tem um lado emocional, então são alguns outros detalhes. Mas a estratégia, na minha opinião, é um dos principais, né? Porque é a estratégia que vai ser o seu ponto de entrada e de saída. Então olha só que legal aí, estratégia vencedora. Vamos dar uma olhadinha aqui no resumo, para finalizar esse vídeo. Você vê que esse daqui ele perdeu dinheiro e esse daqui ele fez dinheiro. O fator de lucro ficou 3,20, né? E esse daqui ficou 0,98. Taxa de acerto, olha só isso daqui, 80% de acerto. Olha só, taxa de acerto alta, né? E enquanto você pega essa daqui, você vê que ela teve 33% de acerto, né? Então você precisa operar uma estratégia vencedora. Você precisa prestar atenção em todos esses detalhes que eu te falei. Estou te passando aqui um caminho, tá? Quero que você entenda que esse daqui não é o único caminho, não é o único, né? Vão existir outros caminhos, mas na minha opinião, esse daqui é o mais tranquilo para você, porque você vai ter a capacidade de usar a tecnologia para testar suas estratégias, sem ter que colocar o seu dinheiro real em jogo, né? E a atividade de trade, ela é uma atividade arriscada, a gente sabe, né? Você vai colocar o seu dinheiro ali para fazer operações. Então, uma ferramenta de backtest, ela cai muito bem para você. Então é isso daí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu peço a você que curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque sempre que eu venho aqui compartilhar uma estratégia vencedora ou fazer um vídeo aqui explicativo, vocês vão receber aí as notificações. Então é isso daí. Se você é usuário do Profit Chart e quer ser um trader vencedor, eu tenho uma novidade para você. Seja capaz de testar diversos sistemas de trade e encontre estratégias vencedoras usando o editor de estratégias do Profit Chart. Se você deseja obter comprovação matemática e operar a favor das estatísticas a fim de obter a consistência na bolsa de valores, eu te convido a conhecer o treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores, versão Profit Chart. Nesse pacote de aulas, você vai aprender como usar o editor de estratégias para fazer backtests e testar diversos setups. O treinamento conta com 8 horas de aulas detalhadas, 20 estratégias prontas para o seu profit, um livro de 40 páginas e um suporte meu no Telegram por 2 meses para te ajudar a construir as suas estratégias. Para saber mais sobre essa oportunidade, apenas clique em algum dos links que está aí na descrição desse vídeo.